Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, vamos falar especificamente da reconciliação com os adversários. Então, lá consta assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Esse versículo, especificamente, fala do quê? Fala que a gente tem que buscar se acertar enquanto estamos a caminho. Que caminho é esse? É a nossa encarnação. Quando a gente vem para cá, a gente traz uma carga de compromissos, de outras oportunidades, de outras vidas, e destas também, que a gente tem que procurar o mais rápido possível resgatar. E como que a gente faz isso? Buscando ter caridade, tolerância, paciência, certo? Compreensão. Porque quando a gente tem um mal-entendido dentro das nossas relações, seja de encarnado ou seja de desencarnado, que a gente, normalmente, do desencarnado, somos nós que somos os responsáveis por essa desavença, que a gente veio para se acertar com essas pessoas, porque nós causamos lá atrás prejuízos para eles. O melhor que a gente pode fazer é orar por eles, pedindo a Deus que dê compreensão, que dê luz, que dê paciência, que dê tolerância, que perdoe a mim e aquele que hoje busca justiça. Justiça, no entendimento dele, que a gente também pode entender como vingança, certo? Face ao que a gente fez de errado anteriormente. E que Deus, na sua bondade, minimiza em muito o quanto a gente tem que pagar frente a esse débito. A gente paga uma taxa mínima, né, de compromisso com isso daí. Mas a gente tem essa responsabilidade e não tem como fugir dela. E essa falta de buscar orar por esses que a gente se desentende, por aqueles que a gente acha difícil de se relacionar, por aqueles que a gente sofre perseguição, sofre bullying, sofre adjetivação, né? Chama de nomes, chama de coisas, né? Se a gente não ora por eles, eles nunca vão receber a luz, uma energia boa, que a gente tem que estar emitindo para eles. Se a gente não se acerta, o que acontece? Ele fala aqui que nós vamos ser levados ao juiz e o juiz pode nos levar ao ministro da Justiça. O juiz é a nossa consciência. O juiz é a nossa consciência. O juiz é o nosso entendimento de que nós cumprimos o nosso sacrifício, a nossa parte com aquele espírito. Mas se ele não se der por satisfeito, o que acontece? Se eu fiz a minha parte, se eu fiz o compromisso de orar por ele, de pedir a Deus que ilumine, que o abençoe, que tire desse transtorno que ele está hoje, e ele não me perdoa, aí a responsabilidade é dele. A minha parte está feita. E Deus valoriza muito essa parte. Então, no Evangelho, ele fala que assim, né? Aqui, não importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes
os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de animosidade anterior. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Eu fiz a minha parte. Eu estou com a consciência tranquila. Eu busquei a reparação, eu busquei vibrar a favor, busquei que eles percebessem que eu já não sou mais aquela pessoa que causou aquele compromisso que hoje está me perturbando. Se eu não faço isso, isso é um motivo muito grande de perseguição. Quando a gente encarna, o nosso espírito reduz muito a possibilidade de reagir e de sair dali, porque a gente está restrito dentro do corpo de carne, certo? Vestido no corpo de carne. E aí o que acontece? Os nossos inimigos, os nossos desafetos nos buscam e começam a perturbar, que são as obsessões. Isso faz com que nós passemos a sofrer, porque eu não quero dar o braço a torcer, você não quer dar o braço a torcer, todo mundo se fere, né? Diz que naquela coisa do olho por olho, cada um fica sem um e todo mundo pode acabar cego, né? Então, a gente tem que entender que o perdão faz parte da nossa vida, que construir um novo começo faz parte da nossa vida. Quando as pessoas dificultam a nossa vida, pedir a Deus que ilumine, que tenham sucesso na vida, que tenham felicidade, que sejam amparados. Parece que é fácil, não é? É muito complicado pedir isso. E tem que ser sincero. E aí, aquela pessoa aos poucos ela vai receber essa vibração. A gente pode ter um chefe complicado, pode ter um sócio complicado, pode ter um cliente complicado, um fornecedor complicado, certo? E a gente tem que se entender com eles. E quando a gente não está favorável a fazer a nossa parte, os espíritos menos felizes, que não nos querem tão bem, vão lá e começam a buzinar na orelha do espiritual, daqueles que estão já meio atravessados com a gente, para ficar pior a situação, para ficar mais difícil a situação. Também ocorre, né, eu chamo aquilo de desenterrar defunto, né? Quando a pessoa encontra outra que não vê há 15 anos e fala assim, lá atrás você fez isso para mim, você deixou de me cumprimentar, atravessou a rua, sabe? Umas mágoas besta. E você carrega isso pelo resto da sua vida. E não parece, mas aí você está tendo um caso de obsessão de encarnado para encarnado. Porque aí ele manda as energias dele de desequilíbrio para você. Se você entrar nessa faixa, se você não se proteger, não tiver em outra frequência, você recebe essas energias. Então, quando ele fala assim, vá procurar aquele com quem você não se entende, o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, porque quando a gente morre, a gente vai encontrar com eles, e na próxima encarnação, enquanto a gente não se entender. Eu nunca mais eu quero vir com meu marido é uma praga, já deu nessa encarnação, né? Esquece. Tudo bem, não deu certo dessa vez. Tem próxima. Na próxima, a pessoa pode estar melhor, pode estar mais sensível, porque a gente começa de novo, começa do zero. Pode estar mais sensível. E aí a gente vai se entender. A gente não tem que resolver tudo nesta encarnação, mas tem que se fazer o máximo esforço para aproveitar essa oportunidade. Não deixar um desentendimento, uma inimizade que não consegue nem olhar no olho. Sabe? Tem que ser uma coisa que a gente tem que
transmitir para o outro, olha, não está dando, a gente vai seguir em frente, cada um para o seu caminho, mas eu quero que você seja feliz e espero ser feliz também. Para não ter essas vibrações de encarnado perseguindo a gente, sabe? Não é só os espíritos desencarnados. Então, para a gente também buscar o quê? O sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus qual que é? É quando a gente faz a dádiva da reconciliação. A gente engole o nosso orgulho, a gente engole a nossa razão, a nossa certeza de que estamos cobertos de direito e vamos buscar um entendimento com as pessoas. Vamos pegar um caso assim, tem 2 irmãos que não se entendem, certo? Se você não se entender com o seu irmão, ele continua sendo seu irmão, ele está seu irmão nesta encarnação. Mas aí, de repente, em outra oportunidade, ele não era seu irmão, mas era alguém que você prejudicou e você está com ele do lado para amparar, e um amparar o outro, certo? E se você não fala assim, não, tudo bem, olha, vamos buscar um terreno comum, vamos buscar o que a gente pode fazer para se acertar, vamos negociar um meio de convivência, porque se a gente não faz isso, a gente está fazendo uma coisa terrível, que é deixar de aproveitar essa oportunidade que Deus colocou assim bem clara na sua vida. Ó, esse é seu irmão, esse é seu irmão, essa é sua irmã. Busca entendimento com eles, porque isso é importantíssimo para você. Está na sua família. Esse é seu pai, essa é sua mãe. Busca entendimento com eles. Ah, mas eles são muito brutos, são muito ignorantes, uma pessoa não dá para falar com eles. Ninguém dá o que não tem. Se a pessoa aprendeu de outra maneira, se ela foi criada de uma maneira mais rígida, mais dura, é isso que ela tem para oferecer. Tem coisas boas na vida, não é só espinhos. Então, valorizar os momentos bons e pedir a Deus que as pessoas possam ser iluminadas, possam ser tranquilizadas, possam ser fortalecidas para enfrentar os desafios. Muita gente é agressiva com o outro porque ela está com medo. Ela está com medo dos desafios que ela tem que enfrentar. Então ela quer se mostrar forte, o que ela faz? Ela sai rugindo para todo mundo. Sabe? É o nosso instinto de querer ameaçar os outros para dizer assim, eu sou forte, não vem para cima. Mas o que acontece? A gente está afastando todo mundo, os que querem prejudicar e os que querem ajudar. Então, buscar se conciliar, buscar se entender com o seu irmão. O seu irmão não é só irmão de família. O irmão é aquele com quem você trabalha, com quem você convive. É o seu vizinho do lado, é o seu vizinho de trás, que às vezes o cachorro fica latindo até 8 horas da noite. Então, buscar se entender, certo? Pedir, em vez de ir lá fazer escândalo na porta, vibrar, pedir a Deus que ilumine, que ampare e tal. Vocês acham que não funciona? Funciona muito. Quando a gente manda essas energias, as pessoas acabam recebendo. Aqueles que estão em desequilíbrio acabam recebendo. E com o tempo, não é de um dia para o outro, a gente tem a solução do problema. Não é mágica, não é prática de Santo Expedito, que a gente faz uma promessa e tem que pagar depois, com um santinho. Não é nada disso. É você estar entrando nessa frequência. Eu estou nessa frequência, e então eu estou enviando, e se os bons espíritos usam isso daí para ir conversando com todos aqueles que estão perturbando naquela casa e vão tranquilizando, e as coisas vão se resolvendo e sai, e as coisas acabam se resolvendo. Sabe,
a oportunidade encarnatória é maravilhosa. Nós temos a todo instante um desafio. A todo instante você tem que estar aproveitando para trabalhar o melhor que você pode, para ensinar o melhor que você pode, para acarinhar, sabe, as pessoas que você gosta o melhor que você pode. Dizer palavras boas, se policiar para não dizer palavras que possam ofender, que possam machucar os outros. E a gente, às vezes, fica na prática da crítica, sabe? E quando a gente faz uma crítica, a nossa vibração não é aquela vibração boa, é aquela vibração que está baixando, né, a nossa frequência. E aí a gente recebe essas energias que aqueles que não gostam da gente, encarnados ou desencarnados, estão enviando. Todo mundo aqui já ouviu falar em biorritmo, né? Tem aquela curvinha que sobe, depois tem aquela curvinha que desce, né? Se a gente baixar a nossa curvinha, a gente vai pegar o quê? Frequência ruim. Se eu emitir coisas boas, se eu transmitir para os outros ensinamentos de luz, de paciência, de amor, de tolerância, eu vou receber auxílio do plano espiritual nessa frequência. Então, vamos buscar pensar no que a gente tem de relação hoje, o que a gente pode ter paciência, ter tolerância, sabe? E tomar ação. Porque é muito bonito, a gente vem, fala e explica e ensina, e depois, se a gente não puser em prática, a gente tem que pôr em prática. Né? Porque o juiz, que sou eu, a consciência, vai estar comigo sempre. Ele não vai estar distraído, sabe? Ele vai estar o tempo inteiro olhando o que eu estou fazendo. E aí, a pena pode ser pior, porque nós temos uma tendência a exagerar no nosso arrependimento. O arrependimento é uma maravilha. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, é maravilhoso, mas só isso não basta. Se arrependeu? Muda. Vai lá e faz diferente. Se você não mudar, não adiantou nada se arrepender. Você não mudou, você continua a mesma coisa. Que esforço você fez para fazer alguma coisa diferente? Se não tiver exemplo ou caminho para seguir, que não sabe qual que é o caminho para seguir, vai lá e lê o Evangelho. Garanto para você que vai te dar certinho qual que é o caminho que você tem que seguir. Sabe? Deus é muito bom, dá sempre para a gente o que a gente precisa. Dá sempre para a gente a lição necessária para que a gente evolua. Às vezes a gente patina, olha de lado, faz de conta que não é com a gente e não avança, não progride. Então, vamos procurar não ter adversários. Ter pessoas que a gente não se entende bem. Se eu não posso abraçar e dar beijinho, vou cumprimentar, ser uma pessoa cordial, vou ser uma pessoa com paciência com o outro. E ao longo do tempo, nós podemos estabelecer uma relação de respeito. Depois do respeito vem a amizade, vem o carinho, e aí por aí vai. Então é isso. Vamos buscar nos melhorar através das nossas ações, do nosso raciocínio sobre como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo nesta oportunidade reencarnatória. Muito obrigado.